Claramente não está funcionando, né? O senhor está falando que é contra um excesso de regulamentação, mas a regulamentação que a gente tem hoje em relação às redes sociais não está funcionando, e esse é um debate mundial, né? A gente viu na semana passada o Zuckerberg pedindo desculpas, porque reconhece que há um problema ali. E a gente está falando de incentivo a suicídio, ataques em escolas. A gente está falando aí do que a gente chama de submundo da internet, que é completamente diferente do que está sendo colocado da 2630, que abrange não necessariamente, como tudo. Sandra, a gente Nós temos um tá problema, falando de Thaís, que é a questão da liberdade de informação e de opinião. Por exemplo, está acontecendo na Europa agora um movimento praticamente unânime, em 8 ou 10 países diferentes, de bloqueio das cidades, de contestação violenta das políticas que estão sendo implementadas, inclusive em relação à questão do meio ambiente. E eu não estou vendo divulgação nos grandes jornais brasileiros, mas a gente está vendo isso na internet. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no Texas e em outros estados ali da fronteira com o México, de praticamente uma perspectiva de guerra civil, né, de declaração de contraposição do estado do Texas contra a decisão do Suprema Corte dos Estados Unidos na questão da proteção das fronteiras. Eu não vejo repercussão na grande mídia, mas vejo na internet. Então, a liberdade da informação, a maneira como ela chega a todos nós, você se perdeu o monopólio da informação, e isso realmente incomoda muita gente. Nós temos que ter uma preocupação, e isso para nós é muito forte, de uma palavra chamada liberdade, que por mais que ela seja vasta, que ela seja ampla, ela tem um significado muito importante. E nós podemos expressar o que nós sentimos. E o que existe hoje no Brasil é que muita gente precisa reler 1984 de George Orwell. Precisa reler o que foi dito naquela oportunidade e o que está sendo feito hoje. Então, nada de excesso, vamos encontrar um meio termo. Nós estamos dispostos a conversar, a buscarmos uma forma de regulamentarmos de uma forma eficaz as redes sociais, sem que haja essa perspectiva de um controle, de um órgão que vai definir o que é verdade e o que não é, sobre o ângulo e a perspectiva dele, geralmente ideológico. Sem a responsabilização, senador, desculpa, sem a responsabilização está prevista no nosso Código Penal. Está prevista no nosso profissional tem nome embaixo, né, senador? A gente pode dizer, essa pessoa é responsável por esse deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que é importante. Eu sou político. Tá? Com muita honra e muito orgulho. Acho que a atividade política é a mais importante do ser humano. Ela, quando é bem executada, ela favorece a sociedade. Quando é mal executada, ela prejudica a sociedade. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu passei um ano chegando no meu estado com uma comissão de recepção de 150, 200 pessoas no aeroporto. A minha casa foi cercada 6 ou 7 vezes. Inclusive, uma vez com quase 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Meu prédio foi pichado de cima a baixo. E eu tive que pagar a limpeza do prédio. Eu era atacado nas redes sociais. Sabe por quê, Lana? Porque eu era um político e tive uma posição. Então eu estava pagando um preço. Na hora que eu me sentia injuriado, caluniado, eu bloqueava e entrava com processo. Porque a legislação me ampara para isso. Certo. Agora, não dá para a gente imaginar que existem seres do Olimpo que não podem ser atacados ou criticados. Quem tem posição política pode e deve ser contraditado. Agora, é evidente, com civilidade. Quem aumentar essa gradação, ou se expuser, ou tiver um excesso, está aí a legislação. No caso aqui dos monopólios da informação, é muito simples. Todos os grandes criminosos do mundo, isso inclui os governos totalitários, os governos que saem do seu escopo e passam a servir a si próprios em vez de servir a população, eles morrem de medo da dissidência, eles morrem de medo da concorrência. Isso você vai observar desde os traficantes de droga que não deixam o povo comprar um botijão de gás na concorrência, até os governos que não deixam haver concorrência, por exemplo, no setor de defesa, no setor de justiça. E esse é o grande ponto do anarcocapitalismo libertário que eu defendo. Se o governo não está cumprindo as suas funções, deve haver concorrência. Isso também vale para o setor de informação. Alguém que queira ter o monopólio da verdade, ele quer manipular a realidade. Só que os critérios de verdade que nós usamos no dia a dia, nas ciências e na filosofia, eles não dependem de decretos. Senão nós cairíamos num nominalismo. A ideia de que o homem pode dar o nome que quiser para as coisas porque os universais não existem. Mas existe o universal verdade. E isso está para muito além da vontade de uma maioria, ou de um ditador, ou de um juiz, ou de um órgão de imprensa que fica acusando os outros de fake news. Os critérios de verdade são critérios filosóficos, científicos e não de autoridade. E isso é que os monopolistas não aceitam, por isso que eles querem regular as redes sociais. Eles querem construir as narrativas, ressignificar as palavras, fazer com que factoides sejam impostos à população, fazer a população parar de pensar por si própria, parar de questionar o que deve ser questionado e priorizar a informação que eles querem que seja priorizada. Por isso, a questão da liberdade de informação, ela é muito importante para que o povo volte a se educar. Educar não é só no sentido de diploma, passar no vestibular, mas é de saber filtrar as notícias, saber priorizar os assuntos, saber questionar o que está sendo dito. Caso contrário, o povo vira massa de manobra na mão desses caras. Ele teve que dar uma aula básica de liberdade, mencionando George Orwell, falando de Ministério da Verdade, que já existem os caminhos legais para crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que ele mesmo já foi vítima e acessou esse instrumento. Ele teve que dar uma aula básica de liberdade de expressão para jornalistas. Jornalistas da mídia mainstream, da chamada imprensa profissional. Isso mostra, claro, a decadência do nosso jornalismo. É um jornalismo militante, burro, autoritário, que aplaude censura e que, no final das contas, também tem ali uma defesa de corporativismo.
e de interesses pecuniários. A gente sabe que as redes sociais representam uma concorrência, uma ameaça aos modelos de negócios desses veículos de comunicação. E eles estão aplaudindo a PL da censura relatada por um comunista, porque eles querem acabar com a concorrência, mesmo que acabe com a liberdade de expressão, né? É curioso que até a Polícia Federal, que está virando meio Gestapo no Brasil, deu um parecer que parece uma opinião aqui, podia sentar com a gente aqui, o representante da Polícia Federal na bancada, para dar a sua opinião. A Polícia Federal concluiu que o Google exerceu abuso de poder econômico nessa questão do PL da censura, porque tentou convencer o Brasil de que o projeto é ruim para o país, e não é, pela ótica da Gestapo, né? Ora bolas, se está em discussão um projeto de lei no Legislativo, é porque o povo brasileiro tem que decidir e debater, discutir livremente. E o Google tem direito a se manifestar, como a Globo tem, e a Globo se manifestou e muito a favor do PL comunista, porque a Globo quer a censura e quer acabar com a concorrência das redes sociais para voltar à hegemonia que tinha no passado. O Alexandre de Moraes e a PF não viram o uso de poder econômico da Globo, o maior veículo de comunicação do Brasil, mas viram da Google. E ainda constataram que o problema foi que tomou o lado errado. Tentou convencer o Brasil de que é ruim esse projeto de lei. Onde já se viu? Criar o Ministério da Verdade, o relator comunista, o aplauso todo dos comunistas defendendo isso, o Supremo querendo cada vez mais calar jornalistas com base nesse crime de opinião inventado. Onde já se viu, né? Então, tudo é assustador. O Rogério Marinho foi apenas sensato, disse o óbvio, num país que está enlouquecido. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.